Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao ambiente virtual da Casa de Francisco. E para nos guiar nas nossas reflexões de hoje, teremos Alcione Tavares, do Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas Allan Kardec, o CPAC, com o tema Quando Começa a Vida Segundo o Espiritismo. E para nos preparar para esse momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, agradecendo por estarmos aqui, tendo acesso a tão importantes reflexões que nos fortalecem e preparam para o nosso dia a dia, especialmente em um momento tão desafiador para a humanidade. Certos de que a todo tempo recebemos todo o amparo e apoio da espiritualidade, pedimos para que as boas vibrações geradas aqui possam ser espalhadas em cada um dos lares aqui conectados. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. Obrigada ao Jefa, à Marta, pelo convite para esse encontro, para esse estudo. E nossa fala tem a ver com o que ela nos pediu, o tema que ela nos pediu foi Quando Começa a Vida Segundo o Espiritismo. E nós vamos, então, começar a falar sobre esse tema partindo de uma obra muito interessante que eu gostaria de recomendar a vocês, que é esta obra aqui. Ela se intitula Respeito à Criança, Cidadania desde a Concepção, de dois autores, Alberto Almeida, muito conhecido no movimento espírita, é um conferencista espírita muito conhecido, e Gustavo Machado. Gustavo Machado é um advogado e ele procura explicar a questão do aborto, dando todas as questões legais envolvendo o tema. Já Alberto Almeida, na qualidade de médico, psicoterapeuta, ele aborda, na primeira parte do livro, a visão espírita da encarnação, né, do momento da concepção, a chegada do espírito junto a esse corpo que vai começar a se formar, mas para ele chegar até a visão espírita, ele nos traz vários capítulos em que ele explica, por exemplo, o que é a concepção, quais são as primeiras células, o que ocorre com o óvulo, espermatozoide, quando ele vira um zigoto no momento da fecundação, e o que ocorre com esse zigoto, em que momento começa, ele chega até a parte interna do útero para começar a se desenvolver. Então, é muito interessante, é simples, fácil da gente entender, mas é elucidativo. Quando ele entra no segundo capítulo, ele nos apresenta duas maneiras de enxergar a concepção. Uma que é uma visão, uma concepção cerebrocêntrica, ou seja, centrada no cérebro, no sistema nervoso central, e a outra concepção que é a concepção espiritocêntrica, centrada no espírito. Como é a concepção cerebrocêntrica? Nesta compreensão, a vida se limita à organicidade do sistema nervoso. A morte da pessoa, quando cessa o funcionamento encefálico, ou seja, quando se confirma a morte encefálica. Por extensão desse entendimento, do mesmo modo, como se consagra o fim da vida, tomando como referência o sistema nervoso, passou-se a definir que o início da vida deveria coincidir com a formação do neuroblasto, que é o neuroblasto. Quando o zigoto, ou seja, óvulo e espermatozoide, se unem na fecundação, o espermatozoide fecunda o óvulo, se torna um zigoto. Aí ele começa a se multiplicar, várias células, e depois, no 22º, 23º dia, nessas tipos de células diferentes, surge uma célula chamada neuroblasto, que logo em seguida, mais à frente, à medida que esse embrião for se desenvolvendo, ela se transformará num neurônio.
O neuroblasto, então, seria o início do cérebro, ou o início do sistema nervoso central. Então, o início da vida, nesta visão, que é a concepção cerebrocêntrica, se daria ou coincidiria com esta formação do neuroblasto. Consequentemente, a partir desse parâmetro, fica arbitrado que só há ser humano quando surge o neuroblasto. Antes deste, ou seja, antes do surgimento do neuroblasto, é legítimo intervir no embrião em formação, visto que a pessoa ainda não existe, sendo legítimo o procedimento do abortamento. Na concepção cerebrocêntrica, a vida do ser pensante coincide com a vida biológica. É, por conseguinte, um entendimento materialista, mecanicista da existência. O ser humano é igual ao seu corpo, mais especificamente à sua estrutura neurológica. Em outras palavras, o pensamento, o sentimento, os valores, a ética e toda a sua subjetividade surgem como consequência do sistema nervoso. Somos um epifenômeno dos nervos, desde o neuroblasto até a consagração do sistema nervoso encefálico. A pessoa é o efeito de um corpo orgânico que se formou. Tal tese tem sido norteadora da formação dos profissionais de saúde, inclinando-os a agir com base nesse entendimento e reduzindo o ser humano a uma máquina biológica. Por isso mesmo, julgam promover o abortamento antes do neuroblasto, ou antes que o sistema nervoso seja maduro, acreditando que isso não constitui crime, visto que o ser ainda não está constituído. De idêntico modo, quando o paciente apresenta o sistema nervoso central comprometido demasiadamente, seja por doença, seja por traumatismo grave, e porque supondo que não possa mais se recompor, precipitam-se promovendo a eutanásia, ainda que não haja registro de morte encefálica. São jogados no lixo os cuidados da nobre medicina paliativa para uma morte digna, deixando-se de observar a ortotanásia, em que a morte ocorre no tempo certo da natureza. A ortotanásia é a morte natural, a morte normal. Veja que na visão, então, materialista, nessa concepção cerebrocêntrica, seria viável tanto o abortamento antes dos neuroblastos, que são as primeiras células que vão dar formação aos neurônios, e, portanto, a composição do sistema nervoso central, quanto seria diante de uma morte do encefálico. Como um ser é um produto, é um efeito do sistema nervoso central, na ausência deste, não existe mais o ser. Essa é a visão materialista. Na concepção espiritocêntrica, que é a visão espírita da concepção, a vida tem seu ponto de centralidade no espírito, ou seja, no ser que transcende o organismo biológico. A vida pensante não é definida pelo encéfalo, ao contrário, é o psiquismo que influencia a formação do corpo, incluso o encéfalo. O ser amante e pensante pré-existe ao encéfalo e sobrevive à morte encefálica. O espírito está aquém e além do sistema nervoso central, bem como da formação do corpo em geral. Em A Gênese, nós encontramos no capítulo 11, itens 17 e 18, uma explicação muito clara do que vem a ser a encarnação dos espíritos. Então, nós espíritas vemos a concepção numa perspectiva espirocêntrica. É o espírito como centro, e não o corpo, e não o cérebro. Então, nesta visão, como é que se dá a encarnação dos espíritos? No item 17, nos explica Kardec. O Espiritismo ensina que de maneiras se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual,
O espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. Esse envoltório fluídico é semimaterial, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. O que quer dizer pertence à matéria por sua origem? Porque neste mesmo capítulo a gente entende que existem três elementos universais: Deus como criador, e de um lado o princípio espiritual, do outro o princípio material. O princípio espiritual é o espírito propriamente dito, é a inteligência, é a individualidade que povoa o universo. E o princípio material é todo o resto. Se não é o espírito, é matéria. Então, o perispírito faz parte, na sua origem, do princípio material, porque perispírito não é espírito, é envoltório do espírito. Mas, por outro lado, por sua natureza etérea, nós o chamamos, então, de um envoltório semimaterial. Tanto está vinculado aqui, como está vinculado à matéria, à sua origem, quanto está vinculado ao espírito. Quando a gente desencarna espíritos que somos, carregando conosco o nosso perispírito. E esse perispírito é ele também o elemento importantíssimo no processo da encarnação, como nós veremos agora. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, faz de um ser abstrato, que é o espírito, um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis que são, como se sabe, os mais poderosos motores. Mais à frente, ele explica o seguinte no item 18. Quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe, que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. E essa explicação, essa ilustração do fenômeno da encarnação, a gente encontra nas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Há mais de um caso de descrição minuciosa de como se dá esse processo. À medida que o germe, ou seja, à medida que o embrião se desenvolve, começa numa única célula, que é o zigoto, da fecundação, zigoto, ali ela começa a se dividir, né? Então, à medida que esse ser se desenvolve, o laço se encurta, quer dizer, mais vinculado vai ficando o espírito àquele corpo em formação. Sob a influência do princípio vitomaterial do germe, ou seja, do embrião, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce, então, um ser para a vida exterior. Então, quando a gente imagina, desde uma única célula microscópica até 9 meses depois, um bebê constituído de 2,5 kg, 3,5 kg, 4 kg, aquele bebezão, aquele corpinho pronto que nasce, dá o seu primeiro grito no mundo, já é o espírito com a sua vinculação a esse corpo formado, plenamente formado, consolidado. Então, no momento do nascimento, esse laço se fecha de vez. Por um efeito contrário, a união do perispírito da matéria carnal que se efetuara sob a influência do princípio vital do germe, cesse desde que esse princípio deixa de atuar em consequência da desorganização do corpo. Então, morrer, meus irmãos,
Não é o espírito dizer assim, agora eu quero ir embora, tchau. E aí o corpo morre. É o contrário. O corpo perde a vitalidade, seja pela idade, vai se desgastando ao longo das décadas e, portanto, perde o seu fluido vital, como tudo que é vivo, né? Plantas, animais, elas têm tempo de vida. E esse tempo de vida tem a ver com a cota de fluido vital que cada ser tem, ou característico da sua própria espécie, ou variável de acordo com cada indivíduo. Uma flor pode ter duração de um dia, um carvalho, que é também uma planta, pode ter duração de séculos. Então, tudo depende da característica daquele ser vivo. E ocorre com os animais a mesma coisa. Né? Então, enquanto um homem que biologicamente é um animal, né? Biologicamente somos, podemos viver até 100 anos, um pouquinho mais, talvez. Um cachorro, por exemplo, ele vai viver 15, 16 anos, já é um ancião para a espécie dele. Então, tudo tem a ver com as características da espécie, da quantidade de fluido vital que ela terá para seu tempo de vida. Por isso, quando essa vitalidade acaba de maneira natural, ou por uma doença, um acidente, pela desorganização dos órgãos, o espírito, então, se solta daquele corpo. É o que nós chamamos de desencarnação. Então, o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira, molécula a molécula, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, esta é que determina a partida do espírito, é o que nós acabamos de dizer, né? O espírito não vai embora e aí o corpo morre. O corpo morre, pelo que nós acabamos de dizer, e aí o espírito parte. Dado que um instante após a morte completa é a integração do espírito, que suas faculdades adquirem até maior poder de penetração, ao passo que o princípio de vida que se acha extinto no corpo, provado evidentemente fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. Então, o princípio vital é aquele que dá vitalidade ao corpo físico, ele pertence ao corpo físico. Uma vez extinta a vida naquele corpo, esse princípio vital volta para a sua origem dentro da natureza, ele é parte da natureza, ele evolui e volta a seu ponto de origem. Muito bem. Quando Alberto Almeida, que é médico, psicoterapeuta, faz a apresentação do livro dele, ele nos traz uma série de pesquisadores que, ao longo dos anos, vêm estudando o que existe no ser humano além do corpo físico. Esses pesquisadores não são espíritas, são cientistas. E, através de uma série de estudos do psiquismo humano, se chegou, por exemplo, a uma terapia que não é uma terapia espírita, mas é uma terapia que parte de um pressuposto que nós concordamos que exista, que é a terapia de regressão de vidas passadas. Ora, para eu poder fazer uma regressão em vidas passadas, eu tenho que acreditar que essas vidas passadas existiram. Daí a ideia da reencarnação. Doutor, nosso companheiro, né, Alberto Almeida, que é médico, então, doutor Alberto, quando ele tem pacientes que apresentam traumas em que ele julga importante utilizar a TVP, né, que é a terapia de vida passada, ele coloca o paciente dele dentro de um estado alterado de consciência, né, que a gente chama de transe, e nesse transe ele pode fazer, então, com que o indivíduo volte na sua memória breve, ainda nessa existência, a sua memória intrauterina e a memória anterior à concepção, ou seja, no mundo espiritual ou de vidas passadas em outras encarnações. É curioso destacar a memória do período intrauterino, que pode aparecer no momento da concepção.
e pode aparecer durante o período aí de gestação. Por quê? Porque não há neuroblasto, não há cérebro, não é a memória biológica, mas a memória do perispírito está com o espírito, né? Então, o espírito que tem o seu envoltório, que é o perispírito, ele é a sede da memória. Então, o que acaba acontecendo nessas regressões? Muitas vezes, na regressão desse período intrauterino, pacientes descobrem causas de problemas atuais, que eles precisam desvencilhar, e às vezes determinadas ocorrências nesse período ajudam a levar a esse trauma, a sanar esse trauma. Então, vamos lá. Há uma entrevista de Alberto Almeida, que a gente pode encontrar no YouTube, com o título Amor e Regressão de Memória. Muito interessante a entrevista. E ele cita 3 casos que eu gostaria de trazer aqui para ilustrar essa questão dessa memória intrauterina, né? Essa memória extracerebral, que mostra a vivência do espírito, a ligação do espírito a esses órgãos em formação, né, ao embrião e depois ao feto em formação, e como o espírito registra o que está acontecendo à volta dele. Então, uma paciente tem um problema de enxaqueca que ela já tinha tentado de tudo, e no processo de regressão, ela descobre que o pai dela sugeriu à mãe, logo nos primeiros dias de gestação, assim que eles ficaram sabendo da gravidez, que a mãe, abortasse a paciente. A mãe disse, não, de forma alguma, não vou abortar, eram muitos filhos, ela foi a última de uma quantidade grande de filhos, de jeito nenhum eu vou ter esse filho. E esse registro da vontade do pai que ela fosse abortada foi não único, mas um dos fatores que a levou a ficar com esse trauma, com essa enxaqueca. E aí ela vai confirmar essa informação com os pais, e eles então confirmam sim que que esse fato ocorreu. Porém, tem uma curiosidade aí. Além deles confirmarem que o fato ocorreu, ela disse que ela tinha certeza que ela estava vendo o pai dela falando com a mãe dela. Mais uma curiosidade, ele tinha bigode. E ela nunca havia visto o pai dela com bigode, nem em foto. Meu pai nunca usou bigode. Então, além dela checar com os pais se realmente houve o episódio de perguntar se dele querer que a mãe a abortasse, ela também tirou essa dúvida sobre o bigode. E ele disse sim. Quando nós, naquele período em que você foi concebida, eu usava bigode, mas eu parei há muitos anos de usar. Então, uma curiosidade que não tinha como ela saber e que ela checou com os pais. Um outro caso muito interessante é de uma jovem que sufocava seus namorados. Qualquer namoro que ela tivesse, ela tinha um pavor de perder o namorado. E, portanto, ela não dava paz, ela não dava espaço. E quanto mais medo ela tinha de perder, mais ela perdia. Ela não conseguia consolidar nenhum relacionamento. Então, ela vai buscar ajuda terapêutica, lhe é sugerida a regressão de memória, e nessa regressão de memória ela chega na fase intrauterina e descobre que a mãe dela a havia abortado 2 vezes. E foi na terceira tentativa reencarnatória que ela, com aquela mãe biológica, conseguiu, então, reencarnar. Ela vai checar esse fato com a mãe, ela realmente havia feito 2 abortos, claro que a mãe não está dizendo, eu abortei você, eu fiz 2 abortos antes de você. Só que, como espírito, ela sabia que aquele espírito reencarnante era ela mesma, né? E esse fato dela ter sido 2 vezes rejeitada, com uma gravidez interrompida, fez com que ela criasse esse trauma que fazia com que ela tivesse um pavor de perder
as pessoas por quem ela se apaixonava. E um terceiro caso, que também achei bastante curioso, é que uma determinada paciente fez uma regressão de memória até o período intrauterino e faz uma descoberta muito curiosa. Essa paciente era adotada. Então, para ela, ela já sabia do fato desde pequena, meu pai e minha mãe são pais adotivos. Nunca teve curiosidade para saber quem eram os pais biológicos, e assim ela não tinha nenhum problema com esse fato. Mas ela descobre que, na verdade, o pai adotivo não era pai adotivo, era o pai biológico dela. E aí, ela vai até o pai e fala assim, mas como é que você não me contou? Você não é meu pai biológico, você não é meu pai adotivo, você não é meu pai biológico. E ela pega o pai de tanta surpresa que ele não teve como criar uma historinha, ele reagiu perguntando, mas como é que você sabe? Por quê? A mãe biológica desta paciente morava em outro estado. Quando ela nasceu, a mãe biológica não a queria. Então, esse pai, já com um matrimônio na cidade onde ela morava, com a mãe adotiva dela, diz que vai buscar essa criança, mas nem a mãe adotiva dela sabia que era dele. Ele traz a criança, a mãe biológica está ótima, pode levar, não estava interessada em ter aquele filho, então ele não conta nem sequer para a esposa, que é a mãe adotiva da paciente, que ela era dele, ela era filha dele. E aí, essa regressão de memória faz com que ela veja que o pai dela é o pai que ela achava que era adotivo. Então, veja bem, gente, é uma regressão de fatos em que o indivíduo entra em contato com histórias sobre as quais eles não sabiam. E ele vai depois conversar com as pessoas para checar os fatos. Então, como que um cérebro em formação, ou às vezes no período da concepção, são células minúsculas, microscópicas, você pode dizer que foi aquele organismo que lembrava isso? Claro que não. É o espírito imortal, com toda a sua possibilidade de retenção, de análise, de ouvir, de percepção, que vinculado àquelas células que começam a se formar para ser o seu futuro corpo, ao término daquela gestação, que registra os acontecimentos. E esses acontecimentos, quando são bons e agradáveis e felizes, têm repercussão muito positiva, psicologicamente, emocionalmente falando, e quando ocorre alguma coisa traumática, esse trauma fica como uma bagagem desse espírito depois da sua vida de adulto. E aí nós temos, dentro da literatura espírita, muita coisa que fala sobre o processo da reencarnação e da desencarnação. E aqui vai um destaque muito grande para as obras de André Luiz, são assim recheadas de exemplos. Nós, falando no espírito André Luiz, nós gostaríamos de destacar uma mensagem muito linda dele, que ele apresenta no livro O Espírito da Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esta mensagem é intitulada Maternidade. Então, vamos ver o que André Luiz nos diz. Vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, qual anseio do próprio Deus a concretizar-se. Na criação, o clímax da grandeza. Na caridade, o vértice da virtude. Na paz, a culminância da luta. No êxito, a exaltação do ideal. Nos filhos, a essência do amor. No lar, a glória da união. De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Láurea celeste na mulher de todas as condições,
define o interrogável recurso à existência humana, reclamando paciência e carinho, renúncia e entendimento. Maternidade esperada, maternidade imprevista, maternidade aceita, maternidade hostilizada, maternidade socorrida, maternidade desamparada. Misto de júbilo e sofrimento, missão e prova, maternidade em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta sublime e sempre novo o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos. Principais responsáveis por semelhante concessão da bondade divina, as mães guardam a chave de controle do mundo. Mães de sábios, mães felizes, mães desditosas, mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas. Ao filtro do amor que lhes veste do seio, serve o plano terrestre, o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Mães da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recusei vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu a reportar-vos do peito. Não surge o berço em vosso coração por acaso. Mantende-vos assim, vigilantes e abnegadas, na certeza de que se muitas vezes cipuais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens, todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes, fiéis à excelsa paternidade da providência divina. E para encerrarmos, nós escolhemos um poema tirado da obra Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra psicografada por Chico Xavier, com autores diversos, poetas diversos, e o poema que escolhemos é do poeta José Silvério Horta. José Silvério Horta nasceu em Estância de Monte Alegre, no município de Mariana, em Minas Gerais, em 1859, e desencarnou em Mariana em 1933. Foi sacerdote em sua última existência, tendo deixado várias composições poéticas, entre elas Caminho do Céu, Vozes do Crente, Ave Maria. O poema que está no livro Parnaso de Além Túmulo, de autoria de José Silvério Horta, se chama Oração. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada de redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, da luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Muita paz, meus irmãos.